Mesmo com um território extenso, com paisagens belíssimas e um povo mais do que receptivo, o turismo no Brasil ainda engatinha em relação a outros países, né, como a gente estava vendo, mas o que explica todo esse potencial não aproveitado. É o que você vai ver na reportagem de Maíra Doniti. Isso aqui, ó, é um pouquinho de Brasil. Um convite às visitas de fora e à exploração de quem é de dentro, certo? Até é, mas não se pode dizer que esse potencial imenso está sendo bem aproveitado pelo turismo, como é feito em vários outros países que não chegam nem aos pés do nosso em atrativos. A gente está longe de encabeçar a lista dos mais visitados do mundo, feita pela Organização Mundial do Turismo. E seria tão bom se fosse o contrário. Que a agricultura está mecanizada, a indústria está robotizada, então surgem a possibilidade de empregos e renda justamente no turismo. Essa startup começou a operação no fim de 2015, quando o brasileiro já tinha colocado a mão no freio para os gastos em viagens. A estratégia inicial era oferecer o pacote completo de hotel, passeios, viagens dentro do território nacional, além de conectar o cliente a agentes de viagens de qualquer lugar, no estilo economia colaborativa. Mas com a crise, eles tiveram que cruzar a fronteira e trabalhar também com destinos internacionais. Fazer esse mix de produto e fazer com que a Viva Lá seja reconhecida como de fato resolver a vida do cliente para qualquer viagem dele, para suprir essa expectativa, a gente tinha que aumentar essa operação, tanto de uma maneira de expectativa do cliente, quanto de uma maneira de rentabilidade. O Brasil recebeu 6 milhões de estrangeiros em 2016, um número que poderia ser muito maior, assim como o número de viagens nacionais, ou seja, feitas pelos brasileiros em território nacional, aqui dentro. Foram 60 milhões de viagens, tanto para negócios quanto para turismo, 10% a menos do que em 2015. Falta uma força da política pública, né? Uma política pública realmente priorizando o turismo como formador de opinião, como também fundador e captação de recursos e de trabalho. Nesse hotel em São Paulo, que pertence a uma rede internacional, a crise foi um momento para se reinventar. Uma reforma que deu cara nova para quase todas as dependências, inclusive os quartos. Foi um ano de crise, de muita baixa de demanda, então acabámos não tendo uma demanda reprimida com toda a reforma que fizemos aqui no hotel. O filão aqui costumava ser os turistas que visitavam a negócios. Mas por que não tornar o ambiente mais interessante para que essas pessoas estendessem a viagem? Um desafio, principalmente se tratando de uma cidade que no alto verão fica bem vazia. Eles acreditam. Temos algumas ofertas já de pacotes de hospedagem, onde temos alguns itens a mais que a pessoa pode somar à sua hospedagem e não só ter a sua experiência corporativa em São Paulo, mas depois consegue também juntar o lazer e quem sabe para qualquer pessoa que vai fazer turismo, a segurança é o ponto principal. Porque o resto do Brasil tem tudo. O Brasil é um destino fantástico, natureza única, uma população fantástica também que sabe receber muito bem, mas a questão da segurança e a estabilidade também política e económica é muito importante para o turismo. É o que você estava falando, né, Léo? A questão da segurança, né, de ser muito importante para atrair o turismo. Ele estava falando na reportagem sobre turismo de negócios, você e sua esposa fizeram do turismo um negócio, que isso virou o emprego de vocês, né? Vocês conseguiram ganhar dinheiro, levantar recursos para viajar e também para faturar um pouquinho. Hoje a gente conseguiu já pagar a viagem toda, o investimento já foi retornado e sim, começou a ganhar caminhos que até no começo da viagem a gente não tinha planejado. Isso saiu muito mais como um projeto pessoal que foi crescendo, fruto de muito trabalho e planejamento e sempre estando muito próximo das pessoas e organizando os caminhos ali, a viagem na estrada e como gerar conteúdo. Foi bastante desafiador, mas hoje é nosso dia a dia, né? Hoje a gente respira isso, é nosso trabalho hoje. Vocês vão ficar nesse ramo agora, né? A princípio estamos aqui, firmes e fortes. A CVC está investindo agora mais, porque sempre foi tradicionalmente mais de turismo de passeio. Em 2015, vocês compraram uma empresa de turismo de negócios, né? Esse ano a economia promete dar uma respirada, uma melhoradinha. Você acha que o turismo de negócios pode ganhar um impulso aí? Eu acho que pode. O negócio ele é diretamente proporcional ao PIB, né? Quando você tem uma retração do PIB, você tem uma retração do turismo de negócio. Quando o PIB para de retrair, ele volta um pouquinho. Então, eu acho que esse ano, com certeza, o turismo de negócio reage. O turismo de lazer veio bem o ano passado. A CVC cresceu 6% no turismo de lazer. As pessoas, elas se adaptam. Ia ficar 7 dias, fica 5, fica 4, vai mais para pertinho. A pessoa se adapta. Você vai na CVC, tem 1000 destinos, 1000 pacotes.
Você começa a ver lá, Denise, você quer em todos, não tem nenhum que você não queira ir. Mas vocês sentiram a crise, pelo menos nessa adaptação do Sem dúvida, o pessoal ficou com um poder de compra menor, você teve que baixar um pouquinho o ticket médio. Baixaram o preço? Fizeram promoção? A gente faz promoção todos os dias tem promoção na CVC. Pode ir na CVC todo dia, tem pacote lá que é mais barato que ficar em casa, Denise. Você vai para o pacote lá, que de lá você sai com as suas férias garantidas, ou com a tua escapadinha, às vezes é fim de semana, esses feriados que nós vamos ter aí, um monte de lugar. Olha, hoje a gente lançou o Rio de Janeiro a 10 parcelas de R$ 23,90. Ai, que maravilha. É mais barato que ficar em casa, né? Ô, Léo, quando vocês viajaram em 2012, né? O dólar estava num preço. Anos depois estava muito mais alto, né? Como é que vocês fizeram para administrar isso aí? Esse foi o maior desafio da viagem. Quem pensa que dirigir na Índia foi difícil, ou chegar de carro na China, conseguir fazer as receitas, porque boa parte das nossas receitas é em reais. Proveniente de vendas no Brasil, de livro, dos guias, patrocínio é tudo no Brasil. Então, quando a gente teve o dólar indo para 4,30 no pré-impeachment, a gente se viu ali, muitos amigos até que estavam viajando tiveram que voltar. E o que a gente fez? A gente começou a procurar receitas em moeda forte. Então, a gente foi buscar parcerias na Europa, parcerias nos Estados Unidos. Começamos a, por exemplo, migrar para venda de conteúdo para fora do Brasil. E em 6 meses, a gente conseguiu ter 35% da receita em dólar, que acabou ajudando muito a se proteger um pouco nesse momento. Ah, joia.